complexo mercado de trabalho. Que cargo você quer dar para você? Cargo você pode dar, agora a sua atitude é de contribuir para o sucesso da organização. É isso que eu espero de você. Você consegue ser você mesmo na empresa em que trabalha? O que se cria é um verdadeiro sentido de medo na estrutura, criado por um chefe que às vezes chega assim, mas você não poderia ter feito isto. E qual o melhor momento de uma empresa no concorrido mercado? Se eu colocar pessoas de diferentes expertises juntos para pensar a solução de um problema, você tem a certeza que eles serão capazes de encontrar a melhor resposta. Tudo isso e muito mais agora no Dinheiro e Negócios. Em São Paulo, um consultor ajuda empresas de diversos segmentos observando o lado humano das organizações. Bonito, não é? Tema de um livro do norte-americano Douglas MacGregor. É um assunto amplo que podemos falar dias seguidos, mas vamos conhecer uma pequena parcela com o Sr. Ebina. Fazer com que as pessoas que trabalham numa organização sejam elas mesmas. Um desafio, não é mesmo? Que o Sr. Ebina sentiu na pele. Queria ser ele mesmo. Trabalhava numa empresa onde cuidava da divisão de relações humanas. Esse é um conceito que talvez seja o maior desafio de toda a organização que necessita de pessoas. E isto é a totalidade delas, né? Elas precisam de pessoas dentro dela. Que segue o princípio de que eu tenho que respeitar as diferenças individuais quando nós trabalhamos. Nós não podemos julgar, não podemos discriminar, não podemos estereotipar. Está na Constituição. Quando a gente entra para dentro da organização, o respeito é permitir que a pessoa seja ela mesma. Então ela acorda de manhã, vai para o seu trabalho, chega lá, cumprimenta essa pessoa, permita que ela dê as suas sugestões, permita que ela faça bem o seu trabalho ou erre e ajude ela a enxergar o grande propósito. Então, se eu sei qual é a grande contribuição que eu posso dar para a minha organização, eu vou lutar para isso. Mas se eu sou uma pequena parcela, que eu não sei nem que contribuição o meu trabalho dá ou que o meu trabalho adiciona para aquela empresa, por que eu vou lutar por ela? Então, ser você mesmo é considerar todos esses aspectos e permitir que a pessoa tenha um sentimento de pertencimento àquela organização. Eu sinto orgulho de fazer parte desta estrutura de funcionamento. Se isso não existe, imaginem umas pessoas reunidas no cafezinho ou reunidas no jogo de bola do final de semana e eles começam a discutir a sua empresa. E ele começa a falar, na minha empresa não é assim, na minha empresa eu não sou tratado dessa forma, eu gostaria que... Esse é o maior desafio que a empresa tem. Permitir que essa pessoa fale do nome dela lá fora com muito orgulho. Então eu diria que essa pessoa está sendo respeitada dentro da estrutura, sim. E é um desafio enorme para as lideranças, né? Que as lideranças possam fazer isso acontecer. Esta ideia está intimamente ligada à atitude dos líderes de uma empresa, possibilitando que todos participem do caminho que leva à solução de um problema e, naturalmente, ao sucesso. Eu diria que há um viés que a gente precisa debater a esse respeito, né? Porque a estrutura organizacional ela é composta de cargos ocupados por pessoas, que na verdade essas pessoas deveriam ser líderes capazes de inspirar as pessoas com as quais elas trabalham. Mas no fundo o que a gente vê são pessoas que assumem o controle e o comando de algumas pessoas
e agem controlando essas pessoas para ver se elas fazem o trabalho tão bem quanto elas. Quando, na verdade, ele deveria permitir a liberdade para essa pessoa poder demonstrar o que ela sabe. A partir daí, ele vai saber se ela sabe ou não. E ajudar essa pessoa, que é o seu colaborador, a ser melhor dali para frente. Isso eu não vejo, na grande maioria das organizações, isso acontecendo. Tanto que a rotatividade hoje no Brasil gira em torno de 37%, o que é preocupante. Para o nosso especialista nessas relações humanas nas empresas, é preciso resgatar a ideia criativa do início, da fundação do negócio. Na verdade, isso parte de um contato de alguém que tem uma necessidade. Nós vamos, nesta organização, descobrir uma forma como ela evoluiu e a gente resgata os valores que fundamentaram esta evolução, todos os elementos que ajudaram ela a construir, e a gente reformula um contrato de mudança a partir desses valores. Então a gente volta lá nas origens do pioneirismo, do desenvolvimento e descobre o que ela efetivamente fez. E a partir dessa descoberta, a gente cria o que nós chamamos de manifesto de mudanças que leva a ela a uma transformação. No fundo, desde o aparecimento do Fordismo, do Taylorismo, do Fayol e as escolas de administração, que me perdoem, mas elas ainda baseiam os ensinamentos na escola, em Fayol, na divisão racional do trabalho. Então, se você dividir o trabalho em pequenas peças e atribuir uma pessoa, ela não vai cometer, você minimiza a possibilidade dela cometer erros. Então, os artesãos, os grandes pintores, os pianistas, etc. e tal, estão danados, né? Porque tem problema sério. Então, quando a gente faz isto, a gente minimiza o ser humano a uma estrutura imbecilizante de trabalho. Na medida que você permite que ele veja o significado da contribuição dele para o todo, você alimenta nele o orgulho de fazer parte. Esta é a grande questão que eu coloco diante dos modelos. Quando a estrutura, a administração científica, que para mim de científico não tem absolutamente nada, diz que vamos montar uma estrutura que pensa e uma estrutura que faz. Ela também divide os seres humanos em duas categorias. Aqueles que idealizam alguma coisa, então são melhores do que esses que fazem. Não, os que fazem também têm importância. Mas por que categorizar? Será que os que fazem não pensam? Pensam. Então, assim, como permitir, então, que as pessoas possam ser elas dentro dessa estrutura? E este movimento, como o Fordismo, quando você vê aquele filme do Chaplin de Tempos Modernos, em que ele sai de lá e repete o mesmo movimento como se ele estivesse dentro da fábrica, tornar essa pessoa robotizada por esse momento é uma coisa terrível dentro de uma estrutura organizacional. Será que as pessoas nasceram para isso mesmo? Eu acho que não. Tanto que o ser humano ele vem por um processo de evolução, capaz de pensar, capaz de se defender, capaz de achar abrigo, capaz de construir a sua proteção e aprimorar-se nos seus mecanismos. Então, toda e qualquer estrutura econômica, vamos dizer assim, deveria ter um cunho social voltado para esse aspecto e ter as pessoas como essência e fundamentação para o seu desenvolvimento. É preciso confiar que as pessoas, os seres humanos, são capazes de se organizarem da mesma forma como são capazes de se destruírem. Então, eu acredito no desejo do ser humano ser feliz. E quem não busca isso é uma minoria. Eu acredito na maioria. Então,
Pegue hoje uma organização e fala, 100% de uma organização é possível aproveitar a força de trabalho? Não, eu diria que não. Vamos lá, ter 5% de que não fazem isso, mas eu duvido qual a empresa hoje que conta com 95% da sua força de trabalho que não seja diferente do modelo tradicional de gestão que a gente tem. Este é o ponto desafiador. Então nós temos uma organização que se chama Toyota, por exemplo, que o operário da linha de produção tem poder de parar uma fábrica. Então isso é significante. Por quê? Há um carro saindo sem uma determinada peça. O que faz as montadoras tradicionais? Tira o carro e bota num pátio. Esse vai ser o carro azarão. Só que fica lá no pátio, toma chuva, toma isso. Aquele folheto que se prega dizendo qual é o defeito do carro desaparece. E aí ninguém consegue descobrir mais onde é que está o problema no carro. Quando ele volta para a linha, o que era mesmo isso aqui? Faltava o que exatamente? Aí às vezes sai faltando alguma coisa que você, cliente, vai pagar lá na frente. Na Toyota não, na Toyota o carro chega e, olha, tem problema? Tem. Então para, resolve, depois continua o processo. Esse é o princípio pelo qual eles fazem. Tiveram um problema recente? Tiveram. Mas a falha não foi simplesmente, foi de um fornecedor da Toyota que não respeitou o acordo de qualidade garantida que eles têm. Na minha cabeça, combater essa forma de imbecilizar o ser humano e achar que é na disputa, desenvolvendo energia para se sair bem numa foto de final de ano de uma empresa, para saber se você vai ser promovido, etc e tal, é que é a minha luta. Então eu quero, na verdade, a ideia surge de mudar o modelo de gestão das organizações, permitindo que de fato as pessoas possam somar e não dividir. E você pode assistir esta e outras reportagens pela internet. Acesse dinheiroenegócios.blogspot.com e a seguir... Voltamos em instantes. Até já!